E aí, pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast do Reumatais, um podcast direcionado para médicos e reumatologistas interessados em se atualizar. Eu sou a Júlia. Eu sou o Alexandre. E hoje, né, Ale, nós temos uma convidada muito especial e falaremos sobre um tema super relevante que é a IJ. Nós estamos aqui hoje com a doutora Nádia, né? Eu sou a Nádia Ekawa, sou assistente da Unidade de Reumatologia Pediátrica do Instituto da Criança e da disciplina de Reumatologia do Hospital das Clínicas da FMU. É um prazer estar aqui, agradeço o convite e é um prazer falar sobre essa doença que eu adoro, que é a artrite idiopática juvenil. Prazer é nosso em tê-la com a gente, viu, doutora? Bom, pessoal, e o nosso objetivo do episódio hoje é nós revisarmos conceitos referentes à IJ não sistêmica e os seus subtipos para os reumatologistas não pediatras, que acho, né, Ale, que somos a maioria, talvez? A maioria, com certeza. Não que nós sejamos muitos, né? A gente não é, nós somos muitos. Mas é que o mundo da reumato é um mundo relativamente pequeno. E é tão importante esse tema porque a conscientização da reumatopediatria para o reumatologista adulto é muito importante, porque a gente vive no Brasil, tem uma força-tarefa pequena, tanto de reumatologista adulto e ainda mais reduzida na reumatologia pediátrica no Brasil. Então, por isso que é tão importante a gente falar desse tema, para que a gente consiga, pelo menos, revisar o básico, né? Hoje a gente vai revisar o básico, pontos importantes, coisas que você não pode fazer durante o seu consultório, no seu dia a dia, para que a gente consiga cuidar melhor dos nossos pacientes, nossos pacientezinhos, né? Hoje, agora a gente fala de pacientezinho. Então, quais vão ser os tópicos que a gente vai abordar hoje, né? Então, por que eu, como reumatologista não pediatra ou clínico, preciso conhecer essa doença, né? A IJ? Quais os tipos e as suas peculiaridades clínicas e do exame físico? Quais os alvos no tratamento e a diferença dos pacientes adultos? Como acolher esse paciente no seu momento de transição da vida pediátrica para a vida adulta? E não perca no final desse episódio o nosso quadro O que não fazer, que provavelmente você já fez ou já pensou em fazer. E você sabia que agora o Reumatise é parceiro do Doc2Doc? E para ter acesso a todos os nossos conteúdos exclusivos, basta se inscrever no link aqui da descrição, na The Reumatimes, Reumatise Exclusive e Doc2Doc. Assim, você terá acesso aos resumos e ao e-book do EULAR 2024. Além das pílulas do EULAR, pílulas do ERA, nossos resumos sobre os novos critérios classificatórios de osteoartrite de mãos e muito mais. E acabando esse episódio, já tem conteúdo adicional, separado e exclusivo para você lá na Doc2Doc. Colocamos lá a nossa pílula sobre como receber o paciente com a IJ no consultório. E além disso tudo, se você quer revisar temas do dia a dia da residência médica, em breve nós teremos o nosso curso START, para você ficar mais seguro. É gratuito, é exclusivo para inscritos no The Reumatimes e Doc2Doc. Clique no link da descrição, aguardamos você! Então, começando, né, doutora, qual seria a relevância desse tema, né? Por que a gente tem que falar, pensar, lembrar de AIJ? Acho que isso é super importante. Quando a gente fala em AIJ, a gente não está falando de uma doença única, né? Então é importante saber as peculiaridades de cada subtipo. A gente, atualmente, na classificação atual, a gente tem 7 diferentes subtipos, cada um com as suas particularidades, tanto em termos de fisiopatologia e clínica e fenótipo e marcadores prognósticos. Algumas delas têm alguma similaridade com o adulto, mas mesmo assim, com algumas particularidades quando a doença começa na faixa etária pediátrica, né? E em relação à prevalência, a gente tem esses dados bem estabelecidos? Como que funciona? Dados brasileiros a gente tem muito pouco, né? Estudo em prevalência. Existiu um estudo feito em São Paulo, em escolas, né? Se não me engano, eram 12 escolas de Embu das Artes, que mostra uma prevalência em torno de 35 para cada 100 mil crianças saudáveis na faixa etária de 12 até 18 anos. Dados internacionais já mostram uma variação maior, mas que chega até 150 crianças com AIJ entre 100 mil. O que para doença reumatológica crônica e inflamatória é muito alto. Então, a IJ, na realidade, é a doença inflamatória crônica reumatológica mais comum na infância. E um conceito que é bom a gente lembrar que a artrite idiopática juvenil, ela é juvenil pro resto da vida, né? Então, não é porque eu vou atender esse paciente com 40 anos que vai mudar o nome, né? Vai continuar sendo uma IJ, né?
Então já tem a primeira dica, não vira R. É só lembrar da música do Chaves, né? Fazendo referência aqui ao Chaves, né? Você é jovem ainda, né? Então, um paciente com AIJ será jovem. Rapaz, Exatamente. desenterrou. Olha, você não quer me entregar a minha idade. Eu acho que eu não desenterrei nada. É muito recente isso, viu? Vamos lá. Com relação à classificação, como você já comentou, né? Que, na verdade, são vários subtipos, são várias doenças. Vamos pincelar mais ou menos, né? Quais são o nome delas, quais são os subtipos? Perfeito. O mais comum é a forma óligo-articular. A forma óligo já é um subtipo que não tem o seu correspondente no adulto, né? Então é uma forma muito peculiar da criança. O que chama atenção nesse subtipo que a gente deve valorizar e, assim, buscar? É um subtipo em que a gente geralmente não preocupa tanto com o quadro articular em si, mas especialmente com uma complicação extra-articular que é o veite. Por quê? Nesse subtipo, é o subtipo em que a gente vê uma maior prevalência do fator antinúcleo, do FAN, que é um dos maiores determinantes para o risco de uveíte crônica. Já adiantando, a uveíte crônica associada à AIJ, aos quadros articulares, é uma uveíte diferente da uveíte da espondiloartrite. Então, é uma uveíte muito silenciosa, né, insidiosa, ela só vai vir a dar sintoma numa fase mais avançada. Então, é muito importante a busca ativa com exames regulares, até o que se indica numa fase inicial de busca, né, por uveíte, em uma criança que começa com uma AIJ de início precoce, antes dos 6 anos, que já adiantando é um outro fator de risco para uveíte, FAN positivo, é que se faça um rastreamento a cada 3, 4 meses, pelo menos nos primeiros 1, 2 anos de doença. E a seguir, à medida que o tempo vai passando e a criança não tem uveíte, esse intervalo pode ser espaçado para cada 6 semanas e depois anualmente. Então a gente poderia brincar que a AIJ oligoarticular também ela é oligossintomática. Também às vezes o paciente ele tem atividade de doença, seja articular ou extra-articular, e o paciente não é tão queixoso, né? Isso é diferente dos nossos pacientes com artrite reumatoide, por exemplo, que às vezes ele tá com uma sinovite, ou até tem pouca sinovite, e tá se queixando um monte. Super interessante isso. Esse é um fator que chama muita atenção na AIJ, em que a artrite é pouco sintomática, é pouco dolorosa. Então, é muito frequente isso. A gente está examinando um paciente que vem com uma queixa de um edema do joelho esquerdo, você vai examinar, ele tá com um cotovelo já semifletido, edemaciado, e os pais e a criança mesmo não notaram. Então, é uma artrite muito silenciosa, oligossintomática. Você tem toda a razão, Alexandre. E uma dica é, então tem que examinar todas as articulações, né? Com certeza. Tira a roupinha, consulta pediátrica. Pediátrica, Então viu? não é só o que tá doendo, não. Então o paciente tá com dor no joelho, tem que examinar tudo. De forma nenhuma. Exame completo da cabeça aos dedinhos dos pés. É do dedinho, viu, pessoal? Dedinho. Agora, uma coisa que chama atenção, né? Assim, uma característica do comprometimento articular da forma óligo é pegar grande articulação. E aí a gente entra num aspecto que é muito importante na hora de examinar, né? De avaliar um paciente com forma óligo. Algumas articulações que são consideradas de mais risco, de pior prognóstico, num paciente com forma óligo. Então, paciente com óligo que tem comprometimento de punhos, de tornozelos, de cervical, ATM ou quadril, é um paciente que tem mais risco de uma evolução ou para um quadro mais refratário articular, com mais risco de lesão, ou até uma evolução com forma poliarticular. Além disso, um comprometimento articular simétrico numa óligo, pequena articulação ou provas inflamatórias aumentadas também é um sinal de que ele possa evoluir aí para uma forma poliarticular, que é a forma óligo estendida, que a gente chama. Até falando da parte de estendida ou não estendida, que é como que é definido, né? A gente acabou esquecendo de comentar, né? Verdade, Como que são definidos esses pacientes, né? Se a gente vai falar que ele é uma forma poliarticular, óligo, como é que eu defino isso? A forma evolutiva, ela só é definida para a forma óligo-articular mesmo. Então, após os 6 primeiros meses de doença, a gente subclassifica a sua forma evolutiva em óligo estendida, se após esses primeiros 6 meses, a criança passa a ter mais do que 4 articulações comprometidas. Isso não precisa ser simultâneo, isso pode ser ao longo ali da evolução, ou óligo persistente, quando após esses 6 primeiros meses, a criança persiste com no máximo 4 articulações comprometidas ali ao longo da evolução. Então, só vou falar se o paciente ele tem uma forma oligoarticular ou poliarticular realmente depois de 6 meses. Mas vamos pensar, porque assim, se ele tivesse 7 articulações, com 5 meses, ele é uma poli.
Ele é uma oligoestendida. Não, com 5 meses de sintoma. Com 5 meses. Ele é uma poli, É uma não deixa de ser verdade. Então eu só vou saber se é verdade o que ele vai ser. Com o tempo. Com o tempo, né? É verdade, mas sabe que... Ou não, o paciente já começa Não, já. você tá super certo, assim, esse é o critério mesmo do ILAR que a gente aplica até hoje, mas existe uma proposta já feita, publicada até em 2019, de uma reclassificação pelo PRINTO, que é uma das maiores sociedades de reumatopediatria, né, internacionais, e ele traz, assim, ele revê, né, que pontos realmente são mais importantes nessa classificação. Será que é relevante forma evolutiva de óligo e poli ou não? E na realidade, aparentemente não. O que é mais relevante na forma óligo, que é característico da forma óligo? A idade de início, então, geralmente são crianças que iniciam precocemente ali na fase pré-escolar, antes dos 6 anos, e a prevalência do FAM, que é muito alta. Então, nessa nova reclassificação, a proposta é não chamar mais óligo-poli. É uma artrite de início precoce, antes dos 6 anos de idade, FAM positivo. Porque é isso que vai marcar o maior, assim, o pior prognóstico dessa criança, né? Do ponto de vista de risco para o VI. E aí depende muito do número de articulações comprometidas. O que é mais relevante é que articulação está comprometida. Será que é uma articulação de risco para uma evolução mais polirrefratária, né? Com certeza. E a gente tá vendo, né, doutora, essa reformulação do que realmente faz sentido ou não, né, em termos de classificação para tudo, né, até para fins terapêuticos, né. Exatamente. A gente teve várias mudanças recentes, então acho que é uma tendência e conforme a gente vai entendendo melhor o comportamento evolutivo dessas doenças, a gente vai agregando esses clusters, inclusive, para fins terapêuticos posteriores, né. Exatamente isso. E é isso, a gente teve atualizações nas recomendações de tratamento do Colégio Americano para os diversos subtipos de AIJ, e exatamente isso, eles têm se baseado muito na presença ou não desses fatores de risco para determinar se o nosso tratamento inicial vai ser mais agressivo do que já é normalmente, né, na pediatria, mas se vai ser mais agressivo ou não. Muito bom tudo isso que a gente conversou, que é muito relevante. A gente vai até detalhar um pouquinho mais na frente essa parte de tratamento, que eu acho que é uma outra coisa que difere um pouco do reumato da fase adulta. Uhum. Do ponto de acometimento articular, que eu acho que é uma característica pro reumato adulto ter na cabeça, é que 50%, dependendo da casuística, dos pacientes com forma oligoarticular é monoarticular, na verdade, né? Uhum. Então, é uma diferença também, porque a gente na reumato adulto, a gente não costuma ver doenças monoarticulares, exceto na artrite psoriásica, que às vezes pode ser um quadro monoarticular. Mas fora isso, é uma outra diferença também, né? Sim, com certeza. E é por isso que eu comentei que na forma óligo, realmente, a preocupação não é tanto com o articular. Claro que sim, né? Existem os quadros refratários, mas em geral, até às vezes até com o uso de anti-inflamatório hormonal, a gente resolve o quadro articular. E uma coisa também bem importante, a atividade de uveíte, que é a maior preocupação nesse subtipo, ela independe da atividade articular. Então, ela tanto pode ocorrer simultaneamente, como completamente independente, até iniciar antes do comprometimento articular. Mas, sem dúvida, grande parte das formas oligoarticulares são monoarticulares. E eu acho que falando com relação ao uveíte, que muitas vezes o paciente só vai ter sintoma tardiamente, né? Só quando tiver sequela, né? Exatamente. Esse é o problema da IJ, as formas mais articulares. O fato de ser crônica e insidiosa. Então, ou ela vai aparecer sintomática se ela for muito exuberante, um flare muito intenso. Aí a criança pode vir com olho vermelho, né, intolerância à luz, lacrimejamento, mas na maioria das vezes ela é um achado. E que exame? Isso também é muito importante. Que exame a gente vai pedir? Às vezes a gente vai encaminhar para o oftalmologista a avaliação oftalmológica. Ele vai fazer só o fundo de olho, né? Então é muito importante a gente pedir o teste completo. Fundo de olho mais lâmpada de fenda, né? Já que é uma uveíte caracteristicamente de câmara anterior. E aí as sequelas são inúmeras, né? Ceratopatia em faixa, glaucoma, sinéquia. E é isso que a gente quer evitar, né? E na prática, como que é essa relação com o oftalmologista? Fora dos grandes centros. Fora do grande centro. Pense fora do seu viés. Porque a experiência que eu tenho é difícil. É difícil, a gente trabalha muito por cartinhas, né? E nem sempre a gente recebe a devolutiva, a gente trabalha muito da dependência dessa cartinha do relatório médico para decidir
associação ou não de imunossupressor sistêmico, aumento ou não de dose, né? Então, é importante você ter um colega ali, oftalmologista parceiro seu, para conseguir ali um melhor tratamento, né? Sem dúvida. Mas na ausência dessa comunicação tão eficaz, você teria alguma dica do que poderia ser feito? Por exemplo, você viu tal coisa de tal forma, na dúvida, aumente a imunossupressão. Tem isso ou vai ter que ser caso a caso Ju, mesmo? Muito difícil. A gente arrisca, às vezes, ali, jogar uma luzinha, né? Às vezes tem uma Às cinequiazinha. vezes tem uma cinéquia, né? Mas é muito complicado, né? E, Nádia, a gente já falou bastante, então, um pouquinho em relação a óligo e a poli. O que a gente tem que ficar atento nesses casos? A poli é talvez a forma que mais se assemelha ao adulto mesmo, especialmente aquele subtipo fator reumatoide positivo. A gente tá falando numa minoria. A EJ poli, fator reumatoide positivo, corresponde a 5%, no máximo 10% dessa população. E aí, eu acredito que os cuidados sejam muito parecidos com os... Do adulto, aí não muda muito, aí a gente tá em casa, né? Mas a polifator reumatoide negativo. Negativo também é meio que um balaio de gato, né? Essa forma não tem uma característica específica, então ela tanto pode incluir pacientes com início poli, fator reumatoide negativo, mas com início precoce e FAM positivo, então é um paciente que a gente vai ter mais atenção para o olho. Ou ele pode evoluir mais com uma forma poli, mas não menos agressiva, ou mais para frente, enfim, ter alguma característica psoriásica, mas aí nesse caso ele já entraria como uma indiferenciada. Mas é um subtipo que nessa nova classificação vai perder o seu lugar, não vai mais existir. Vai entrar num grupo que eles chamam de outras artrites. Nesse grupo, outras artrites, vão entrar artrite psoriásica, poli-FR negativo. E a polifator reumatoide negativo de início precoce, vamos assim dizer, né? Ela é parecida com a óligo, né? Os cuidados seriam exatamente os mesmos Com a óligo estendida, né? com a óligo, exato, uma óligo estendida. Que, novamente, o cutoff tempo, que vai ser o nosso grande diferencial, né? Exato. É depois do aniversário. Depois do aniversário. Só, assim, também em poli-FR positivo, a gente leva em consideração a presença, o comprometimento daquelas articulações de risco. Então, cervical, ATM, quadril, são articulações que a gente deve ter atenção, porque são articulações que podem definir, assim, um prognóstico mais reservado, né? Até pensando na evolução pro adulto, né? Então, assim, da polifator reumatoide negativo, se a gente fosse poder dividir, seria uma forma precoce, que parece com a forma óligo estendida, e uma de início tardio, que seria parecido com a artrite reumatoide soronegativa. E aí, continuando nos subtipos, né, a gente teria a forma artrite relacionada à entesite, né? Esse subtipo bem interessante, a gente diz que é o correspondente das espondiloartrites do adulto, mas já é a primeira diferença. Somente 40% a 50% no máximo dessas crianças vão ter o comprometimento clássico, né, de esqueleto axial, sacroiliaca. O que chama a atenção desse subtipo são, na realidade, o início de artrite periférica, especialmente membro inferior, assimétrico, joelho, tornozelo, quadril e muita entesite. Especialmente também membro inferior, então entesite em joelhos e pés. Então, que locais é interessante a gente estar de olho, examinar? Ao redor do joelho, né? Então, polo inferior da patela, inserção dos quadríceps, é um local mais sensível, né? Ao toque. Tendão aquileu, fáscia plantar, cabeça dos metatarsos, né? Então, são locais que a gente deve buscar, no menino especialmente, ali na fase escolar, né? Acima dos 6 anos de idade, que chegue com uma artrite, um joelho inchado, um tornozelo inchado. Buscar a história familiar, né? É o subtipo que mais tem relação com genética, assim como no adulto. E o VEIT, né? Agora, o VEIT desse subtipo também se assemelha ao VEIT da espondiloartrite do adulto. Uma VEIT muito sintomática, dolorosa, daí mais fácil de diagnosticar. Então, uma diferença que eu acho que vale a pena quando a gente faz na contrapartida com as espondiloartrites no adulto, é que o adulto também tem acometimento bastante entesite membro inferior. Mas na forma pediátrica, vamos assim dizer, é muito membro inferior, né? Basicamente, quase não tem epicondilite lateral em cotovelo, basicamente, isso são coisas que vocês não estão acostumados a ver, né? Que a gente vê muito, então isso é uma diferença importante pra gente colocar na nossa cabeça, que esse acometimento de membro inferior é muito intenso, entre aspas, né? Na forma pediátrica. Muito característico, sim. E uma outra diferença também é com relação à dor lombar também, né? Porque no começo, nos inícios dos sintomas, o paciente costuma não ter, né? Quadril lombar. Exatamente. Especialmente numa fase inicial, é raro. A gente vai pesquisar, assim, clínica nada. Por isso até se sugere que talvez esses pacientes a gente deva fazer um rastreio com imagem mesmo,
mesmo sem clínica, isso é bem questionável. Mas uma ressonância para detectar precocemente alguma alteração. Mas é difícil, né? Porque a ressonância de sacroiliacas no adulto é difícil. Na pediatria, então... Esse é um ponto super sensível, porque tem todas as alterações ali do esqueleto em crescimento que confundem. Então, ele é um laudo que deve ser visto por um radiologista aí com experiência no esqueleto infantil, né, juvenil. Então, muita vascularização ali das apófises, né? A fise de crescimento, a cartilagem de crescimento, a ausência do centros de ossificação, é tudo muito diferente. Brilha muito, né? Então, existe, assim, muito hiperdiagnóstico onde não existe. Então, a gente usar o nosso raciocínio de êntese, só que mais membro inferior, e ter esse raciocínio clínico referente a quadril, região lombar também, que a gente tem que ter essas nuances, né? E um ponto interessante é que no começo não é tão frequente, mas conforme o paciente vai crescendo, né, vai chegando na adolescência, isso começa a ficar um pouco mais comum, né? Mas também não tão comum como no adulto. Então, assim, 40%, no máximo 50% de comprometimento axial mesmo, Agora falta a psoriásica, né? Psoriásica é um subtipo também muito raro, assim, 5%, no máximo 10% desses pacientes. No ambulatório, no Instituto da Criança, apesar de ter referência, a gente conta nos dedos de uma mão o número de pacientes com artrite psoriásica, né? Do ponto de vista articular, eles podem ser bem variados, a apresentação, tanto como um quadro monoarticular, uma monoartrite de joelho, monoartrite de quadril, como uma apresentação poli, com pequenas articulações das mãos, distal, enfim, né? E a psoriásica a gente também já vê essa variabilidade de manifestações no adulto, então acho que também facilita para o nosso raciocínio na faixa etária pediátrica, porque a gente já está acostumado com muito subtipo, né? Às vezes muito intesite, às vezes muito axial, às vezes poli, às vezes óligo, então é mais... No adulto, acho que até facilita, né? A gente raciocina um pouquinho mais aberto do que, por exemplo, a R. O que é muito interessante, assim, para se pensar em artrite psoriásica é a história familiar. Então, parente de primeiro grau com psoríase ou artrite psoriásica. E também dactilite, que eu acredito talvez não ser tão frequente no adulto. Dactilite? É frequente. É frequente, tá. Mas eu achado que é muito, assim, talvez uma das primeiras manifestações que a gente veja também na pediatria. Um dedinho do pé ali mais gordinho, ou um dos dedinhos da mão mais gordinho, né? Mas deve ser difícil ver o dedinho gordinho numa criancinha. Chama... Porque é tão fofinho o dedinho assim, pega aquele pezinho assim. Mas uma dactilite ali bem estabelecida não é difícil. Não é difícil, não é. Tá bom. E a mãe, né? A mãe tem olhar bem clínico, né? Entendi. Você não sabe ver. A mãe, meu querido, ela Entendi. sabe, ela já tá ali, ó. É o seguinte, tá... Não tá. Tá diferente sim. Uma coisa interessante, que é um outro contraponto também da artrite psoriásica na criança versus adulto, é a forma da uveíte também. Porque no adulto a gente costuma mais ver a uveíte anterior aguda. Na infância é mais comum a uveíte crônica, né? Crônica também. A mesma coisa da relação com FAM, né? Então, FAM positivo mesmo psoriásica, é o risco da uveíte de evolução crônica, o mesmo rastreio que a gente usa para óligo FAM positivo. E é frequente o FAM positivo, né? Nesses pacientes. Frequente. Uhum. É diferente também dos nossos pacientes também, da vida adulta também. Tem uma proporção? Tem esse dado? Depende. Quando é início precoce, ela acaba parecendo mais com a óligo, né? Então é 60%. E quando é um pouquinho de início mais tarde, é 30%. Mas ainda assim é frequente. É muito frequente. Se a gente for comparar com a adulta, com a nossa, então... que a adulta que a gente considera... Ela era antigamente chamada de uma artrite soronegativa, né? Que é tudo negativo. É uma doença igual, mas é diferente, né? Quando a gente vai continuar sendo artrite psoriásica juvenil. Uhum. Essa aí não muda de nome também, não. É porque tem os paralelos, né? Que daqui a pouco a gente vai falar dessa parte de classificação, que é uma coisa importante. Então a gente falou basicamente dos 6 tipos, né? Agora é o que sobrou. É a diferenciada, né? Diferenciada, bom, sistêmica é um outro mundo, né? A sistêmica não entra, a sistêmica não joga. A sistêmica vai ficar para um outro episódio. A indiferenciada, na realidade, nada mais é do que um paciente ou que não tem critérios para as outras, então ele basicamente tem uma artrite crônica, uma artrite que dure mais do que 6 semanas numa criança abaixo de 16 anos, ou ela tem critérios para mais de uma delas, então ele tem um HLA B27 positivo, mas tem um fator difícil, um HLA mais o fator reumatóide, mas enfim, um HLA e um quadro, uma uveíte crônica ou uma sacroiliite e fator reumatóide positivo, enfim, né? Tem e aí mistura um pouquinho, né? De subtipos, então acaba classificando como uma indiferenciada. Na prática, esses pacientes que acabam ficando, entre aspas, como indiferenciado, são muitos pacientes que têm histórico familiar? Porque histórico familiar complica tudo, né? Pelos critérios classificatórios, né? Ou a gente não sabe. Não é um subtipo que chama muita atenção para isso. Tá. Acho que histórico familiar mesmo chama mais atenção para relacionada à entesite, à psoriásica mesmo,
Bom, e Nadi, referente ao segmento, né? A gente já conversou um pouquinho sobre a uveíte e a ATM, que você falou da importância da avaliação, como que a gente deve fazer, quais os pontos-chave, o que a gente tem que ficar atento em relação à ATM? Sabe, Ju, que a ATM, assim, foi por muito tempo negligenciada, não sei se é o termo correto, mas assim, pouco valorizada, né? Mas é uma articulação que funcionalmente é super importante, né? Então, e a gente vê os jovens adultos que têm um passado ali de uma doença de mais longo tempo, com micrognatia, né? Com aquela mandíbula hipodesenvolvida. E aí se começou a ter um olhar mais atento para a ATM. O problema da ATM é que a físio de crescimento, a cartilagem de crescimento é muito próxima da articulação. Então, ali um comprometimento de ATM que às vezes é pouco sintomática, que a gente já falou em AIJ, pode, ao longo do tempo, levar a sequelas, o fechamento precoce da físio e uma micrognatia. E aí, por conta disso, nessa nova recomendação de tratamento que eu comentei do ACR de 2021, ele traz recomendação especificamente para o paciente que tem ATM comprometida, independentemente do subtipo. A gente sabe que a ATM é muito mais frequentemente comprometida nas formas poli, mas independentemente do subtipo, pegou a ATM, já é um subtipo que a gente tem que estar mais atento. E o que muda, já adiantando um pouquinho em relação ao tratamento, por essa importância funcional. Se o paciente tem comprometimento de ATM e ele falhou a abordagem inicial com anti-inflamatório não hormonal, ou até com infiltração intraarticular, que eu já vou comentar, uma das opções que se coloca é, inclusive, já iniciar a terapia biológica. Por que isso? Nenhum imunossupressor, nenhum DMARD sintético mostrou eficácia para impedir a evolução de comprometimento de ATM e das complicações. Então, por isso, a opção não obrigatoriedade, mas a opção já de se iniciar com terapia biológica. Antes disso, eu comentei de infiltração intraarticular. Infiltração não é super recomendada para ATM, especialmente falando de um esqueleto também não maduro. Pelo risco de novo, induzir fechamento precoce de física, calcificação heterotópica. Então, infiltração seria uma das opções no esqueleto já maduro, ali no jovem adulto ou no adolescente tardio. Mas a primeira escolha ainda é anti-inflamatório não hormonal. E daí, então, como segunda etapa, ou um DMARD sintético, metrexato, ou mesmo terapia biológica. E aí, que dicas, de usar no exame físico, já que ela pode ser uma articulação pouco sintomática? Crepitação, então a coisa, de novo, de examinar o paciente por completo, pedir para o paciente abrir a boca, tentar inserir 3 dedinhos na boca e palpar. Então, um clique, uma crepitação já é um sinal de, pode ter algum comprometimento de ATM, ou desvio, da abertura oral. Então, o paciente desvia para um lado, desvia para outro, já é um sinal de comprometimento, um possível comprometimento de ATM. E daí o exame de escolha é a ressonância. E ressonância com contraste ou sem contraste? De preferência com contraste. Isso é uma peculiaridade, que pra gente não esquecer, pra poder avaliar, né? Já é interessante que é uma articulação que é muito difícil até pro radiologista avaliar. Mesmo pensando no hospital escola, no Instituto da Criança, a gente tem dificuldade de laudo de ATM, porque exige uma equipe específica para isso. Tem que fazer dependendo da criança, vai ser sedada, né? Sedada, reumato adulto é difícil, viu? Mas reumato pediatria é difícil. Pediatria já é difícil, entender os coitadinhos já é difícil, né? Bichinho, os bichinhos não tem ainda cognição plena, tadinho, chora, tá com dor. Mas realmente mas é tão desafio. gostoso. Não, é a coisa mais fofa do mundo, né? Tá, da uveíte, você comentou do rastreio a cada 3, 4 meses, mas isso persiste mesmo depois quando o paciente passa para adolescência e na vida adulta ou não? Não, então esse rastreio a cada 3, 4 meses deve ser feito especialmente na fase em que a criança tem maior risco, então até completar 6, 7 anos de idade. A partir de então, se o paciente não teve nenhuma evidência de uveíte, isso pode ser espaçado para cada 6 meses, e aí depois, não um tempo muito bem definido, mas entre 3 e 4 anos, espaçar para anual. E esse segmento anual é pro resto da vida, ou não? Não necessariamente, existem, não são evidências recentes, mas o que a gente tem de evidência é de uveíte nova até 7, 10 anos depois do diagnóstico. Então, esse é um período de maior preocupação. A gente acaba estendendo um pouquinho mais, prorrogando isso, mas o período de maior preocupação são esses 7, 10 anos após o diagnóstico. E só falando da uveíte de novo, reforçar um ponto, é que nem sempre ela vai acompanhar a atividade articular. Exato. Então, uma coisa que é um ponto pra gente não esquecer.
ficar atento que ela é muito independente. Exato. Existe até uma entidade de uma uveíte que acaba ficando como idiopática, que é uma uveíte que tem todas as características de uma uveíte por EIJ, início precoce, com FAM positivo, mas o paciente não tem artrite, né? O tratamento acaba sendo basicamente o mesmo que a gente faz para a uveíte da EIJ, mas é isso, só, né, mostrando que realmente é uma entidade independente, né, do quadro articular. Então, a gente já explorou bastante essas questões de rastreio, segmento, falamos um pouquinho da classificação e o tratamento, né? A gente sabe que tem diferenças no que a gente considera alvo, nossos regimes de indução, a questão de remissão, doses. E aí, o que a gente tem que ter em mente, né, no nosso tratamento, quais são os nossos alvos? É interessante que em pediatria começou-se a se falar de alvo mesmo, assim, objetivo muito recentemente, de 2, 3 anos para cá. O score que a gente tem utilizado mais, especialmente pensando nas formas articulares, é o score JADAS, né? O JADAS é um score bem simples, fácil de calcular, é uma soma simples de 4 parâmetros. A VG do médico, né? A escala ali de atividade de doença de 0 a 10. A VG do paciente ou do pai, né? Dependendo da idade. Contagem de articulações ativas e o VHS, né? A prova inflamatória, que é transformada numa escala de 0 a 10. Então, é uma fórmula simples, que é o VHS do paciente, menos 20, dividido por 10. É simples pro pediatra, né? Parabéns, só queria deixar claro isso. É pro pediatra que faz conta toda hora, a gente não. Que adora uma formulinha, né? É dose. Não, É só dose. Pra gente, clínico, já achei muito complicado. Eu já achei... Tem calculador no celular? Tem. E aí, o JADAS é a soma simples desses parâmetros. Nessa nova recomendação, basicamente só a forma poli é que tem se guiado em um alvo bem definido de JADAS. Então, o JADAS maior do que 2,5 já indicaria um escalonamento de terapia. Nas recomendações para forma óligo, artrite relacionada à entesite e mesmo forma sistêmica, a gente não está comentando, ainda não tem se utilizado um alvo bem definido, mas assim, acho que está muito próximo da gente estabelecer isso para todas as doenças, extrapolando mesmo a experiência do Treat to Target também na pediatria. Em termos de tratamento, também isso vai mudar muito. A gente falou que cada subtipo tem as suas particularidades, isso também vai extrapolar para o tratamento. Então, para as formas poliarticulares, a forma na qual a gente tem um arsenal maior aí de terapias, nessas novas recomendações, o que se reforçou muito, não só para a forma poli, mas também para óligo, a preferência por metotrexate como primeira opção de MARD sintético e a preferência por já, assim, aumentar rápido a dose, né? Otimizar rápido a dose até 1 mg por quilo, que é a dose máxima que a gente usa em pediatria, e preferência pela forma subcutânea. Criança tolera bem melhor do que adulto metotrexate, então intolerância gastrointestinal e os efeitos tanto hepáticos e hematológicos são muito mais raros em criança do que adulto, mas o uso prolongado, o uso crônico, eles passam a ter sim intolerância ali na adolescência, então a gente dá preferência para apresentação subcutânea. E aí, leflunomide, sulfasalazina até menos, ficam como opções para o paciente que realmente tem alguma toxicidade ou intolerância, mas sem dúvida a primeira escolha é metotrexate. E aí, no paciente que falha, que mantém uma atividade que não tem uma mínima resposta, ou mantém uma atividade, mesmo que baixa, por mais do que 6 meses, já é indicado terapia biológica, daí como segunda linha já. E aí, aqui que entram aqueles fatores de pior prognóstico. Um paciente que tem quadril, que tem ATM, que tem cervical, já é um paciente que a gente vai entrar com terapia biológica mais precoce. Esse precoce pode ser com até 6 semanas de uso de metotrexate e falha. Né? Então, paciente que está com 6 semanas de metotrexate dose otimizada, ou o paciente que com 6 semanas ainda mantém um score alto de JADAS, que é um JADAS, enfim, 10 clínico tem calculadora. Acima de 2,5 já deve se pensar em terapia biológica. Uma novidade da nova recomendação em relação à antiga é que os anti-TNFs perdem a vez como primeira opção de terapia biológica na forma poli. A gente tem como opção anti-TNFs. Em pediatria, a gente tem 2 aprovados no Brasil, né, pela Anvisa, que são o etanercept e adalimumab.
Infliximab, apesar da experiência prática, ele não é aprovado em bula para EJ. E o mais incrível é que ele é aprovado pelo PCDT, é aprovado no Ministério para uso em AIJ como uso off-label, né? Então a gente tem sim o lugar para uso de infliximab, tocilizumab, né, anti-L6, abatacept, e que agora, né, o uso tá mais limitado pela baixa disponibilidade, mas são essas 3 alvos que a gente tem disponíveis atualmente em poli, anti-TNF, anti-L6 e abatacept. Isso pensando em forma poliarticular. E na oligoarticular? Na oligoarticular, ainda os anti-TNFs acabam ainda tendo preferência, não na recomendação, a recomendação não obriga anti-TNF como preferência, mas por experiência prática mesmo a gente tende a usar mais anti-TNF. E aí, abatacept e anti-L6 como opções aí. E Alveite? Para o paciente que tem Alveite, sem dúvida, esse é um aspecto super relevante, especialmente pensando em óligo, especialmente no FAM positivo. A gente vai dar preferência ao anti-TNF monoclonal. E aí, a gente acaba escolhendo como a primeira escolha da adalimumab, que é o único monoclonal que é aprovado, né, realmente em bula. E aí, na falha, infliximab acaba entrando aí como uma segunda opção. Golimumab já tem aprovação pelo FDA, então, assim, a gente tá na expectativa de ser em breve também aprovado pela Anvisa, com a ressalva de que o golimumab, na forma subcutânea, ele não atingiu ali o endpoint no trial, então a gente vai ter aprovação provavelmente só da forma endovenosa de golimumab. É mais uma dúvida com relação ao Alveite, como é que é esse step-up de medicamento? É igual na forma do acometimento articular, ou eu sou mais agressivo também? É agressivo também. Na Alveite, a dose de adalimumab se coloca a opção de se fazer uma dose de ataque, 2 doses com intervalo mais curto de 1 semana, dependendo do grau da inflamação, isso é interessante para atingir ali uma concentração sérica mais rápido, né? E na falha, isso não é definido bem um tempo para avaliar, mas isso, de novo, voltando da parceria com o oftalmologista, mas se a gente está sentindo que o paciente não vai melhorar, rapidamente a gente deve fazer step-up para uma dose dobrada. Então, ou de 80 mg a cada 2 semanas, ou 40 mg semanal. Isso não é incomum no paciente com AIJ com Alveite ativa. E a mesma coisa para infliximab. Infliximab tá como uma opção, aí uma segunda opção para Alveite da AIJ. E a mesma coisa. Interessante que o trial de infliximab, apesar de ele não ter mostrado ali superioridade com o grupo controle, um dado bem interessante que ele mostrou é que os pacientes que usavam uma dose mais elevada, de 6 mg por quilo versus 3, eles faziam menos imunogenicidade. Então, a gente ainda, né, pensando que a gente tem poucas opções aí para o paciente com Alveite, a gente já inicia com uma dose mais alta, entre 5 e 6 mg por quilo, e no caso da Alveite, isso pode ser aumentado até 10 mg por quilo, com intervalos menores do que 8, cada 6 semanas, ou até mesmo a cada 4 semanas. Dose bem mais alta que a gente tá acostumado a usar, né? São doses cavalares, Dose gastro. Imagina a gastroped, que eles fazem, né? Se a reumatoped faz isso, imagina o gastroped. E, Nádia, por que a gente tem alguma razão, né? Por que essa diferença posológica é tão gritante assim em relação ao adulto? Pois é. Uma das hipóteses é que criança faça muita imunogenicidade mesmo, então faça muito anticorpo antidroga. Então, por isso, né, o que se fala é que iniciar com 6 mg por quilo, você imunossuprimiria mais o paciente e evitaria a indução de anticorpos antidroga. E uma coisa, assim, muito relevante também, quando a gente está usando monoclonal, Adalio ou infliximab em AIJ, a nossa preferência é pela terapia combinada e com metotrexate. Então, já existem algumas evidências até do adulto, né? Mas também na pediatria em AIJ, dá preferência por metrexate como uma melhor combinação do que o próprio leflunomide para reduzir imunogenicidade. Então, reforçando a preocupação com a imunogenicidade na pediatria. Criança também metaboliza mais rápido, né? O medicamento também, né? Por isso que vocês usam essas doses que assustam a gente às vezes, né? Sim. Mesmo o tocilizumab para forma sistêmica, assim, são doses muito maiores do que no adulto. Então, pessoal, quando receber esse paciente da pediatria, não se assusta, viu? É isso mesmo. Tá certo, não né? mexe na dose, pelo amor de Deus. Não é que o colega fez algo de errado, não. Respeite. Mas uma outra coisa também é que os pacientes, eles toleram melhor o medicamento, né? Os pacientes pediátricos, incluindo infecção. Eles infectam pouco ou não? Como é que é isso?
Não, é bem prevalente, assim, mas as infecções da pediatria mesmo, infecção de vias aéreas superiores, assim, muito prevalente. Mas coisas mais graves, Infecção não tanto. grave, não. Então é diferente da gente, né? Que a gente acaba, às vezes, vendo mais, né? Às vezes, um quadro mais grave. Sim. Só voltando a falar da parte do alvo do tratamento, que é uma coisa que é diferente do adulto, né? É a tolerância, né? Vocês são muito menos tolerantes com baixa atividade, né? A gente, às vezes no adulto, a gente acaba tolerando. Paciente com 50 anos, 60 anos, tem uma baixa atividade de doença, a gente às vezes tolera. Aquele paciente que já fez múltiplas terapias, mais refratário. Mas é diferente no paciente reumatopediátrico, que qualquer atividade já pode ter um impacto muito grande na vida adulta, né? Exatamente. Porque esse paciente tem 50 anos de vida ainda pela frente, 60 anos de vida pela frente, né? Isso também tem impacto também no crescimento também, né? Pode levar a deformidades irreversíveis. Então, por isso que vocês acabam sendo, às vezes, muito mais agressivos, né? Sim, sim. Tanto, assim, é bem interessante. A artrite que inicia muito precoce, né? Muito antes do fechamento da cartilagem de crescimento, ela vai levar ali a liberação local de fatores de crescimento e vai levar a um baita espessamento articular. Aquela criança com um joelhão, né? Isso a gente vê muito nas formas oligoarticulares. Por outro lado, é uma articulação grandona, mas que vai levar a um fechamento precoce ali da fise de crescimento. Então, esse membro, se não tratado, mesmo essa baixa atividade, vai levar um membro mais curto, né? E às vezes mais semifletido e mais curto. Então, as assimetrias de membros é uma coisa que a gente preocupa muito, né? Hoje em dia, assim, é muito mais raro a gente ver isso. Mas os adultos, né, com AJ ainda, que foram tratados pré-era biológica, né? Muito frequente, adultos com baixa estatura, assimetria de membros, né? E uma dúvida, você falou da infiltração de ATM que pode levar a fise. Isso também acontece nas outras articulações também? Menos ATM, a questão da proximidade, né? Da articulação com a fise. Em outras articulações, menos. E já que a gente falou dessa questão, então, de deformidade, potencialmente, né? Que dicas que você traria pra gente em termos dessa transição? O que a gente tem que ficar de olho nesses pacientes para acolhimento, em termos familiares? Que é um paciente diferente, é um perfil que nós, reumato adultos, a gente não tá muito familiarizado. O que a gente precisa ter de atenção? Eu vivo uma situação bem peculiar no Hospital das Clínicas, porque eu faço ambulatório da pediatria e faço ambulatório de doenças reumáticas de início na infância, né? Talvez essa transição seja menos traumática, né, para o paciente. E isso que eu vejo, assim, o principal problema, isso, assim, já é reportado na transição, é a falta de aderência, né? O paciente é tratado de uma forma ali na pediatria, mimado, como vocês falam, e aí chega no adulto, ele tem um baque. Então, reforçar a adesão ali nessa transição é muito relevante, né? Então, muitas vezes o paciente se perde mesmo nessa transição. Pensando assim, o que seria o ideal, né? Já preparar o paciente assim que ele chega na adolescência, que um momento ele vai precisar ir para adulto, né? Então, centralizar a consulta no adolescente, não mais na mãe, né? Checar quais são as angústias, as dúvidas, as principais preocupações desse adolescente. Não só focando na doença, mas também em vida profissional, enfim, né? Relacionamento, drogas, álcool, tabagismo, tudo, né? Acho que é relevante. E tentar induzir que ele tenha uma independência e na sua doença não fique dependente da mãe, enfim, de algum responsável para cuidar desse tratamento. Outra coisa que é muito interessante, que eu sei que na Unifesp existe, é um ambulatório de transição, né? Que na clínica particular é mais difícil, mas assim como no oftalmo, ter um colega ali de referência e até, se possível, ter o contato com esse colega durante uma consulta, né, pediátrica e vice-versa. De repente, o pediatra ter o contato ali com o paciente. Mas matando consulta às vezes, né? O colega entra, faz a consulta, excelente, né? Acho que era coisa que dá pra fazer. Pra essa transição ser mais natural, né? Assim. O principal é acolher, né? Eu acho que é muito importante esse acolhimento e entender que a rotina e o hábito da família e do paciente é diferente. Isso não é só no Brasil. Estava assistindo a palestra da CR do ano passado e eles comentaram exatamente isso, que a gente, na reumatologia adulta, a gente não na reumatologia adulta. Os clínicos, no geral, nós somos menos tolerantes, né? A gente é menos tolerante com atraso. A gente briga, às vezes, um pouco com um enfrentamento um pouco maior, não acolhe tanto. Que é uma falha nossa, na verdade, eu acho. É uma coisa que a gente tem que melhorar. E eu acho que é isso que a gente tem que tentar entender, que o paciente tá numa fase de transição. Você imagina, se foi difícil pra gente, como adolescente, saudável, transicionar. Imagina pra uma criança que teve uma rotina totalmente diferente, né? Então acho que a gente tem que entender isso e tentar acolher um pouco mais. Exatamente. Uma criança que precisou ali ser responsável pelas suas questões de saúde tão cedo, né?
Já se inscreveu na The Reuma Times e Doc2Doc? Ainda não? Esperamos você lá com muito conteúdo. Clica no link da descrição para fazer sua inscrição, receber os nossos resumos do Olá e conferir conteúdos muito especiais que preparamos para você lá no Doc2Doc. E, claro, conferir o nosso curso Start, em que vamos revisar temas do dia a dia da residência médica para você se sentir muito mais seguro. É gratuito e exclusivo para inscritos da The Reuma Times e Doc2Doc. E agora a gente vai pro nosso quadro, né, Ju? Nosso quadro no final. Aí, nosso quadro super importante, né? O que o reumato adulto não pode fazer de forma alguma, Nádia? O que a gente não deve fazer? Essa é uma questão que até esqueci de falar no tratamento, mas é uma tendência mesmo e é super reforçado nos últimos 2 anos. Corticoide, né? Corticoide sistêmico. Então, a indicação de corticoide oral, corticoide sistêmico na IJ, na pediatria, ela é muito selecionada. O uso crônico de dose baixa de corticoide, aqueles 5mg a vida toda, nunca. Vermelho, assim. Tá, já, né? Não pode deixar um corticoidezinho assim, não. Todo dia assim. É um cheirinho. Só 5 de prédio, só 5, gente. Na criança, não. Na criança, não. Nem no adulto, gente, por favor. Então, assim, o corticoide, mesmo como ponte, ele deve ser uma ponte muito breve. Tanto para o quadro articular em si, e até pensando em uveíte, né? Em uveíte a gente usa muito corticoide sistêmico como ponte, e atualmente a recomendação é usar, assim, 2-3 semanas no máximo. Então, se você pensou em indicar corticoide sistêmico, você já está pensando em, né? Terapia sequencial. Que você já entre com uma timeline de você ter uma data de início e uma data estimada, pelo menos, de término. Exatamente isso, Ju. E teve uma coisa que eu vi numa aula também que comentaram, a gente querer já mexer no tratamento na primeira consulta. Incomoda, gente. Acho que calma, né? Conheça primeiro o paciente, né? É isso, né? A doença é diferente, né? Não é porque o paciente virou adulto que a doença vai virar uma artrite reumatoide, né? Do adulto. Então, né? O paciente continua tendo juvenil com as suas peculiaridades, as suas preferências, né? Terapêuticas, E eu acho que assim, né, Ale, só da gente fechar essa ideia, então, que a gente tem que estar ciente que é um paciente diferente que está ali no nosso consultório, seja lá onde a gente estiver atendendo, que a gente tem que ter um olhar diferente para esse paciente, a gente tem que pensar num contexto muito maior do que o mero paciente que a gente faz no paciente adulto e acolher, acima de tudo, porque são casos diferentes e a gente tem que lembrar, ainda mais realidade Brasil, a gente tem que estar disponível para eles, né, Nádia? Com certeza. Acolher o paciente e a família. Exato. Então, recapitulando nesse episódio, certo? Hoje a gente abordou artrite idiopática juvenil, os seus 6 subtipos, que são os subtipos não sistêmicos. Então, na forma oligoarticular, a gente já reforçou bastante. Não esquecer do olho. Lembrar que o paciente pode ser oligosintomático, tanto articular quanto do quadro ocular. A polifator reumatoide positivo é muito semelhante ao que a gente está acostumado já na nossa vida, que é a artrite reumatoide. A polifator reumatoide negativo de início precoce, a gente vai acabar emprestando-lhe os nossos conceitos da forma oligoarticular. A polifator reumatoide negativo, a gente vai tratar parecido com a artrite reumatoide soronegativa. A artrite relacionada à entesite, parecida com a nossa espondiloartrite, só que tem acometimento muito mais de entesite de membro inferior e pega muito menos coluna. A artrite psoriásica juvenil é muito rara, como a gente já comentou. E o principal, né? Corticoide. Nunca. Muita exceção, como Muito a gente já aprendeu. selecionado. Muito selecionado. Na dúvida, manda mensagem pro seu coleguinha reumatopediatra. Excelente, eu acho que foi um episódio muito bom, né, Ju? Muito bom, Nádia. A gente queria agradecer, que foi sensacional. Eu adorei. Obrigada mesmo, foi um prazer. Muito obrigado, Nádia, por estar aqui com a gente. Quer mandar algum recado pra alguém? Mandar um abraço, não sei. Um abraço para todos os colegas, amigos do Hospital das Clínicas e da Reumatopediatria Brasileira. Isso aí, pessoal. Então fechamos mais esse episódio. Não esqueçam de se inscrever na nossa newsletter. Nós estamos disponíveis em todas as plataformas. E não deixe de nos acompanhar. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.